Este conteúdo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Você está ouvindo BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Meu nome é Alexandre Santaella, eu sou gerente de marketing para Fibermax, a marca de sementes de algodão da BASF. E hoje nós estamos aqui no Mato Grosso para a gente ter um bate-papo muito especial sobre um dos temas que tem tirado as noites de sono do agricultor. E esse tema são sobre lagartas no sistema de cultivo soja-milho e soja-algodão, que é algo que a gente não consegue separar de jeito algum, porque nós que trabalhamos num sistema de sucessão de culturas, nós temos que conviver com espécies que aprenderam a atacar mais de um cultivo ao mesmo tempo. Quando a gente volta no início da agricultura, era muito comum a gente estudar lá na entomologia uma lagarta para cada cultivo. Ah, essa é a lagarta da soja, essa é a lagarta do algodão, essa é a lagarta do milho. Porém, hoje não é assim. No Brasil, nós fazemos mais de 2 safras por ano e por isso as lagartas se adaptaram e têm causado cada vez mais prejuízos nas lavouras. E para a gente lidar com esses problemas, a gente não pode buscar uma única solução. A gente tem que entender esse contexto, em que cenário nós estamos inseridos e quais ferramentas nós devemos adotar em conjunto para enfrentar esse problema. E para falar desse cenário e de como que a gente pode lidar isso, eu estou aqui com o meu amigo, consultor no município de Sorriso, Jefferson Bambrila. Seja muito bem-vindo, Jefferson, ao nosso podcast. Olá, Santaella, muito obrigado pelo convite, pela BASF nos convidar para participar desse podcast. Eu que agradeço aí a disponibilidade e de antemão já parabenizo pelo grande trabalho que você tem feito aqui na região da BR-163, que tem se destacado aí no Brasil todo e é uma das regiões que mais cresceu em produção de soja, milho e agora também tem se destacado muito na produção de algodão. Mas antes de começar, Jefferson, acho que era importante você, como consultor que está no campo todo dia, trazer um pouquinho do contexto para nós de quais são as principais espécies de lagarta que nós encontramos dentro do sistema soja e milho e no sistema soja e algodão. Nessa safra, a gente vem vivendo novos desafios, que é a perca da biotecnologia, a resistência dessa biotecnologia e a incidência principalmente da Spodoptera frugiperda no sistema. Iniciou lá no soja, né? Nós tivemos um ataque na cultura da soja, não tão intenso, e por consequência a gente vem sofrendo num ataque intenso de Spodoptera no milho. Acreditamos que o algodão seja a próxima cultura a enfrentar esses desafios. A gente sabe que a Spodoptera ela tem a preferência na cultura do milho. Com a finalização do ciclo do milho, a tendência é com que toda essa praga siga para a ponte verde, que é o algodão. Então a gente vai enfrentar sim situações que eu acredito bem complexas na cultura do algodão. Mas perfeito, Jefferson, para além da Spodoptera frugiperda, como que está o complexo de lagartas nesses cultivos? Porque no passado era muito comum a gente olhar a questão da Anticársia, da Chrysodeixis, que era a lagarta falsa medideira, Helicover parmígera. Essas outras lagartas ainda têm presença no sistema ou estão sendo suprimidas por uma dominância da Spodoptera, como você trouxe? O que a gente percebe é o seguinte, que a predominância é Spodoptera. Em algumas situações esporádicas, a gente vê a presença da Helicoverpa no sistema, né? E algumas áreas com Chrysodeixis, né? Mas a lagarta que predomina é a Spodoptera. Na cultura da soja, a Helicoverpa aparece com uma certa predominância, principalmente nos primeiros ciclos da cultura, lá em outubro, novembro. Posterior a isso, acaba que cria uma dominância da Spodoptera. Na cultura do milho, a predominância da Spodoptera ela é iminente. Acreditamos que a Helicoverpa volte na espiga do milho, né, no cabelo, causando alguns danos de grão, mas os principais danos estão sim na Spodoptera. Ela realmente dominou o sistema. Ela dominou o sistema, é ela que se multiplica mais rápido, é ela que predomina em todo o sistema de cultivo do Mato Grosso aqui na região, principalmente aqui na região da 63, acredito que seja mais
não só na 163, e sim em todo o Brasil, essa predominância dessa praga, né? Não só no Brasil, a gente exportou Spodoptera também para outros países, né? É uma praga nativa do Brasil e que, de alguma forma, outros países, por exemplo, a própria Índia já está encontrando a mesma espécie que tem aqui no Brasil. Ela é tão específica do nosso sistema que até planta daninha ela come, né? Ela consegue se adaptar muito a isso. O que a gente vem sofrendo aí nesses primeiros dias é que o nível de infestação de Spodoptera está tão alto na região que ela acaba se alimentando do capim-pé de galinha, por exemplo. A gente controla o capim-pé de galinha e ela vai para o algodão e já entra a lagarta grande, então ela consegue causar danos mais diretos na cultura, né? Atacando principalmente os botões florais da cultura do algodão. E aí é prejuízo na veia, né? Aí o prejuízo ela é eminente e não consegue retornar mais, né? E falando em prejuízo, quando a gente vai mensurar esse prejuízo nos diferentes cultivos, numericamente, quanto que ela está roubando de produtividade do agricultor? Nós acreditamos assim, na cultura da soja, quando a pressão é uma pressão média, a gente consegue enxergar aí de 3 a 4 sacos, vamos falar de 5 a 7% de produtividade. Na cultura do algodão, que uma maçã ela tem uma importância grande, uma estrutura reprodutiva tem uma grande importância, se nós fizermos um cálculo simples de que uma lagarta coma uma maçã por pé, em 1 metro, a gente está falando em algo de 15 a 20 arrobas de perca de produtividade. Isso é bem significativo, onde uma planta consegue colocar 15 a 20 estruturas reprodutivas, né? Então, no algodão essa perca é muito maior. Falando um pouco de milho, nós vamos falar diretamente da perca de área foliar. Então, se nós temos um índice de área foliar que a gente tem que preservar na cultura do milho para produzir, ela vai interferir diretamente nessa questão, né? O número do algodão me chama a atenção, né? Que você falou, uma lagarta consegue dar até 15 arrobas, 15 até 20 arrobas de prejuízo econômico. Se eu tiver 20 lagartas em 1 metro, foi a produção inteira. É assim, a conta é a seguinte, se eu tenho uma lagarta por pé em 1 metro, por exemplo, eu tenho 8 plantas e tenho 8 lagartas e ela comer uma estrutura reprodutiva, eu perco pelo menos 15 arrobas. Então, uma estrutura reprodutiva corresponde mais ou menos a 15 arrobas de produtividade por hectare. Nossa, é muito significativo. É bem significativo e o que a gente percebe é o seguinte, que ela se adaptou tão bem que a postura não é mais feita nas folhas. A Spodoptera tem essa característica de fazer a postura dentro da bráctea do botão floral. Então, a lagarta eclode já diretamente causando prejuízo na planta de algodão. Ela está sendo bem esperta, né? Porque quando você pensa assim na bráctea, a bráctea é uma estrutura reprodutiva que é muito mais difícil atingir os produtos atingirem o alvo, e também é um lugar que tem menor expressão gênica das proteínas de controle, né? Exatamente, eu acho que isso é uma evolução da praga, né? A gente não sabe exatamente qual o tamanho da evolução que essa praga conseguiu atingir dentro das culturas, mas ela é muito específica, ela põe os ovos ao longo da planta, né, as massas de ovos, para com que a lagarta já ecloda dentro do botão floral, já pronto para se alimentar daquele botão que tem a menor expressão do gene e seja mais macio, mais palatável, né? Sim. E quando você traz essa questão da própria genética, né? Quais são as ferramentas hoje que nós temos no mercado de soja, milho e algodão do ponto de vista de biotecnologia para controle de lagartas? O que nós temos e como que elas estão se comportando ao longo dos últimos anos? A gente percebe o seguinte, que ao longo dos anos, a tecnologia do VIP ainda vinha segurando muito bem. O ano passado existiam alguns escapes e esse ano o que a gente tem no campo de visão é que as tecnologias se foram. A gente perdeu as tecnologias. No caso do algodão, a gente ainda consegue observar algumas diferenças para um algodão B3 para um GLTP. O GLTP tolera um pouquinho mais, a lagarta, não sei se é preferência ou é a própria expressão do gene que é melhor, controla mais lagartas. A gente tem sofrido desde o aparecimento dos primeiros botões florais com ataques intensos de lagarta em B3, né? E nesse sentido, Jefferson, o que o agricultor tem que pensar na hora de manejar? Tem algum índice que ele tem que seguir? Tem alguma técnica ou dica que você daria para ele nesse cenário de lagartas que ele está vivendo? Vamos lá, vamos pensar nas culturas no geral. Qual que é o melhor ponto de se controlar a lagarta?
ovo e lagarta de primeiro instar. Esses são os níveis de controle que a gente consegue ter eficiência dos inseticidas. Passando dessa fase, a cada ponto de instar ou a cada crescimento que a lagarta tem, a dificuldade aumenta. Na cultura da soja é um pouco mais fácil de controlar, porque ela é mais exposta, ela está mais visível à aplicação. Mesmo sabendo que 80-85% do volume de produto aplicado fica no primeiro terço ou terço superior da planta. Na cultura do milho, a gente observa o seguinte, lagarta neonata e raspagem. A partir do momento que a lagarta entrou no cartucho, as ferramentas que nós temos têm tido muita dificuldade para controle. A gente não tem conseguido bons níveis de controle. O que a gente tem trabalhado? O conjunto de métodos com inseticidas químicos mais biológicos. É isso que tem nos dado um pouquinho mais de sobrevida e melhorando a porcentagem de controle de lagartas. No algodão, o desafio é muito maior. Como eu falei, a lagarta se esconde dentro da bráctea da estrutura reprodutiva. Então aquilo fica fechado, a dificuldade de acertar o alvo é muito maior. Então é muito mais difícil atingir essa lagarta que está lá dentro. Produtos que são sistêmicos e fisiológicos, eles tendem a ter melhor controle. Bacana, Jefferson. E assim, quando você fala biológico, isso é uma novidade para a grande parte do mercado, né? A gente está vendo uma crescente muito grande. Mas que tipo de biológico tem eficiência para controle de lagarta? São os mesmos que a gente adota para controle de cigarrinha, para essas coisas? Ou a gente tem que adotar outros grupos de produtos? Isso, a gente segue uma linha de que são a linha dos biológicos, mas a linha dos vírus, elas tendem a ser mais eficientes. Então, normalmente os vírus específicos para cada praga, eles têm uma maior eficiência de controle. Os biológicos que se controla cigarrinha, se controla pulgão, que são Balvéria, Metarrhizium, Isária, são biológicos que são de controle específico dessas pragas. Para lagarta, a gente tem utilizado os vírus no geral, né? Ah, bacana. É outro padrão de tecnologia. Outro padrão de tecnologia. De fungo para vírus, e são coisas tudo. diferentes e na maioria das vezes ele tem que ter o conjunto com o inseticida químico para a gente conseguir um controle aí acima de 90%. Legal, então nesse caso aí do vírus, a gente não pode falar de biológico ou químico. É biológico e químico trabalhando junto para você conseguir essa Exatamente. eficiência. Num ano desses que a pressão ela tá tão intensa e na cultura do milho a gente tem feito aplicações aí com intervalos de 8 a 10 dias pela intensidade de fluxo da praga, os produtos químicos que tenham residual, eles são muito interessantes. E o vírus entra para atingir a praga onde o inseticida químico não atinge. Então a gente acaba fazendo uma junção dessas tecnologias para conseguir um melhor controle, né? Perfeito, super interessante. E assim, você falou que essa safra está mais intenso. Tem algum fator ambiental que está contribuindo? A gente está vivendo aqui no Mato Grosso, por exemplo, uma safra bem chuvosa até o momento, né? A qualidade das chuvas, frequência e quantidade tem sido excelente. E se espera, por teoria, quanto mais chuva, menos inseto. Mas o que está acontecendo nesse ambiente que está tendo uma pressão tão alta de lagartas? Eu entendo o seguinte, o primeiro ponto da supressão de lagartas era a biotecnologia, né? Então existia uma supressão da praga controlando os ciclos com a biotecnologia. A partir do momento que a biotecnologia não funciona ou não entrega o controle necessário, essa praga tem ciclos mais intensos. Nós vivemos num país tropical, onde o clima é extremamente favorável para a multiplicação dessa praga. Ela consegue reduzir os ciclos fenológicos dela e reproduzir muito mais rápido. Então eu acredito que com a junção do clima tropical mais a perca da biotecnologia, a gente tem ciclos muito mais intensos. Então uma mariposa consegue ter uma reprodução muito maior do que quando a gente tinha biotecnologia a nosso favor, né? Entendi, a gente acabou selecionando, porque isso é importante, né? A gente estava muito ancorado somente na biotecnologia em algumas situações. E toda vez que a gente coloca tudo numa única ferramenta, essa ferramenta ela cede, ela não aguenta. Você tem que buscar essas técnicas de manejo integrado de pragas para equilibrar esse controle, né? Então, esse equilíbrio da associação biotecnologia, biológicos e químico é fundamental
o agricultor ter sustentabilidade no manejo dessas pragas, eu né? acredito muito nessa questão de manejo integrado de pragas. É que a nossa agricultura ela é tão intensa, né? O Mato Grosso ele faz soja, faz milho, ou faz soja, algodão, ou às vezes terceira safra no irrigado. Então nós temos uma ponte verde o ano inteiro. Então nós estamos reproduzindo a praga durante todos os ciclos do ano. E na maioria das vezes o que falta é isso, é deixar de confiar tão somente a biotecnologia e partir para medidas de manejo que a gente consiga reduzir esses fluxos de lagarto no sistema, ou de mariposas no sistema, né? Perfeitamente. E conhecer essa biotecnologia, conhecer esses manejos, porque tudo muda, né? A biotecnologia ela tem seu limite técnico também, né? Tem um índice que é tolerável, tem um índice que a própria biotecnologia obtentora já recomenda a entrada do inseticida para um auxiliar o outro, para não deixar se perder isso ao longo do Exatamente. O que acontece na maioria das vezes é que por nós mesmos, né, existe o comodismo de que a biotecnologia entrega um bom resultado, você vai acabando deixando, né? Mas realmente fazer esse manejo integrado de controlar, mesmo em índices baixos, você controlar os indivíduos resistentes, isso é uma metodologia de controle. Só que isso acabou não sendo feito ao longo do caminho, né? A gente já sabe que outras regiões a tecnologia já vinha perdendo eficiência. E o que acabou acontecendo é que de um ano para o outro a gente teve essa explosão de pragas nas culturas e estamos sofrendo aí pela essa pressão. Eu vejo que a gente tem que se adaptar ao sistema, mas uma coisa que fica clara é que quem fizer o manejo e ser mais assertivo nos times de controle vai ter melhor sucesso. Isso é fato. É sofrer menos, Vai né? Com sofrer lagarta. menos. Bacana. E quando a gente entra em manejo químico, Jefferson, o que tem funcionado melhor e o que você tem visto aí no campo como as ferramentas de maior eficiência para a gente aplicar no campo? A gente tem, ao longo dos anos, a gente vinha de muita pesquisa para novos inseticidas para lagarto. Veio a biotecnologia, o produtor escolheu a biotecnologia, né? E os investimentos para novos princípios ativos foram ficando para trás. O que a gente tem usado muito? É clorfenapir e espinosina. Essas são as ferramentas que a gente tem utilizado mais, espinetoram e clorfenapir. São as mais usuais porque são produtos que entregam bons controles e entregam o que a gente chama de um residual aí que outros produtos não têm. Existem sim ferramentas de controle por contato ou ingestão, mas essas ferramentas elas são mais para um apaga-fogo, uma situação de explosão da praga em algum talhão, né? Quando você vem com manejo integrado entre químicos e biológicos, normalmente os produtos mais utilizados são esses dois, né? Perfeito, tem que saber o que vai usar, né? Porque, por exemplo, se eu penso num determinado inseticida, às vezes ele é específico para uma praga. Eu lembro que teve um momento que se usava muito benzoato de imamectina aqui nas lavouras. E era um produto bastante eficiente para falsa medideira e helicoverpa. Quando você olha para a Spodoptera, daí já não tem esse mesmo controle, né? Por isso que aí a adoção tão alta hoje de clorfenapir, que é um produto que tem um espectro maior e maior eficiência para a Spodoptera, que é a grande preocupação do mercado hoje. Exatamente, a gente vê isso no campo, né? A gente vê o benzoato de imamectina funcionando mais para helicoverpas, falsa medideira, crisodex em geral. Mas para Spodoptera a gente vê um gap de controle, então por isso que eu falo, são algumas ferramentas que têm nos entregado bom controle, que são as ferramentas que a gente mais utiliza hoje, estão entre espinetoram e clorfenapir, que são as ferramentas que a gente utiliza com mais frequência, né? Junto com as aplicações de vírus no sistema. Bacana então, Jefferson. Para a gente caminhar aqui um pouquinho mais para o final, se você pudesse resumir aí nas principais dicas que você daria a um agricultor que está nos ouvindo, está nos vendo agora, quais seriam essas dicas que você daria para o manejo de lagartas no sistema soja-milho e soja-algodão? Eu acho que a gente está vivendo uma safra do milho agora intensamente, né? Então, as minhas principais dicas são para a cultura do milho. Observem bastante o tamanho da praga. Olhem para o tamanho e para o momento que vocês vão aplicar. A Spodoptera é uma praga que tem a capacidade de se esconder muito fácil. Ela entra para dentro do cartucho com grande facilidade. O atraso de aplicações pode promover uma falsa sensação de que o controle não foi
bem feito por causa do produto, e sim eu levo muito essa questão de alvo de controle. Então, o que a gente tem tomado de boas medidas? Aplicações em períodos mais frescos do dia, onde a lagarta está mais exposta, e controlar a lagarta em índices menores. Para mim, essas são as principais ferramentas para a gente ter sucesso. Quanto maior o bicho, mais difícil de controlar, né? Exatamente. Tem como, bacana. Jefferson, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Acho que foi uma conversa muito boa, super objetiva em relação ao cenário que nós estamos vivendo, o principal cenário, as principais causas e o que a gente pode fazer para lidar com esse problema das lagartas que tem aumentado e que você trouxe ainda mais alguns pontos de alerta para nós. Então eu queria agradecer muito a sua participação, seu conhecimento compartilhado e deixar aqui, não só eu, mas todo o time da BASF à sua disposição para a gente poder continuar esse trabalho de divulgação e sempre estar do lado do agricultor para resolver os problemas dele. E você deixar também aqui para nós a sua mensagem final. Santaella, eu agradeço aí a participação, de poder estar trazendo algumas informações e nossos pontos de vista sobre as culturas e os desafios. Então também ficamos à disposição sempre que for possível para trocar ideias e contribuir um pouquinho aí sobre a cultura, sobre a agricultura no Brasil. Eu que agradeço, Jefferson, e agradeço especialmente a você que nos ouviu até agora ou está nos vendo. Meu muito obrigado por acompanhar mais um BASF Agro, um podcast que cultiva legado. Você pode nos acompanhar em várias redes sociais que você encontra aqui no link e na descrição deste episódio. Meu muito obrigado e conte com a BASF e com a nossa equipe para sempre estar do lado de você em prol de uma agricultura cada vez mais forte no nosso país. Obrigado a todos.